Olá, professores, professoras, sejam bem-vindos. Sou Giovana, professora especialista em currículo, PEC, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Mojimirim e gostaria de iniciar a fala apresentando para vocês como se dá a organização do Núcleo Pedagógico durante o ano letivo de 2025. Frente à Resolução 111 de 2024, foram definidas atribuições e perfis distintos para os PECs. Nós vamos ter aqueles que atendem ao Multiplica, os PECs que atendem ao Conviva, os que são responsáveis por educação especial e esse caráter mais inédito que é dado pela resolução, na qual nós teremos PECs qualidade de aula e PECs desenvolvimento curricular. O PEC Qualidade de Aula, ele recebe até 8 escolas para acompanhamento e normalmente sua tratativa é maior, é mais próxima ao CGP, a CGPG. Trata-se de um acompanhamento focado na formação desse CGPG para atender as diversas demandas que a escola tem. O PEC Desenvolvimento Curricular, ele pode atender ou componente ou área de conhecimento. Nós estamos em processo de completar o módulo do núcleo pedagógico e o Marcelo atende desenvolvimento curricular, mas está dobrando também no acompanhamento com algumas escolas. Eu venho aqui dar esse apoio mediante a formação que se inicia para as ciências humanas, visto que dentro do desenvolvimento curricular nós temos PECs que cuidam da formação diretamente com o professor de anos iniciais, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, linguagens e ciências humanas, também programação e robótica. Para entendimento dos papéis, como eles se definem, eu sou PEC Qualidade de Aula, Marcelo PEC Desenvolvimento Curricular, mas a gente atua sempre junto no atendimento ao componente de ciências humanas. O PEC Desenvolvimento Curricular, ele tem essa atuação estratégica, formativa, ele se baseia em indicadores e aquilo que nós temos de recursos pedagógicos disponíveis, visando potencializar a aprendizagem dos alunos. Na prática, então, o que isso significa? Na questão da apropriação e articulação entre currículo, recursos pedagógicos e avaliações externas, análise dos indicadores pedagógicos e criação de plano de ação para melhorá-los, formação e apoio para coordenadores e professores por meio de acompanhamentos regulares e encontros online, e também apoio ao professor em gestão de sala de aula alinhado às diretrizes e premissas da SEDUC. O objetivo desse nosso encontro é iniciar um processo de organização e planejamento das práticas pedagógicas, tendo como referência inicial o escopo e sequência. Nós vamos trazer essa pauta novamente, mas com o entendimento de como esse processo, né, ele é pensado e como ele se estrutura para o desenvolvimento do currículo, dos materiais digitais, dos materiais dos alunos e das diversas plataformas que permeiam as diretrizes da SEDUC. O escopo e sequência, então, num primeiro entendimento, é uma proposta de implementação dos documentos normativos curriculares. Nós temos como referenciais para a elaboração desse escopo e sequência a BNCC e o Currículo Paulista. Mas, no entanto, elas não são as únicas referências legais a serem consideradas. Por quê? Porque o escopo e sequência? Vamos partir da premissa de que a implementação do currículo exige algumas decisões. É preciso selecionar o que é o escopo, né? O que cada componente curricular deverá incluir, ou seja, qual das habilidades e objetos de conhecimento serão priorizados, e é preciso definir uma ordem lógica e coerência, que é a sequência, para o desenvolvimento das habilidades selecionadas, ou seja, quando cada
item selecionado será introduzido e como será abordado. Como é feita essa seleção e organização? É uma atribuição de uma equipe de técnicos curriculares da COPED, que são organizados por componentes. Essas mesmas equipes participam da elaboração dos materiais didáticos digitais e impressos da SEDUC. São profissionais cientes das implicações e repercussões das decisões e propostas que são colocadas frente ao currículo. Ele não é feito de modo discricionário. Não é possível que se escolha o que se quer dentro dos documentos normativos curriculares. A seleção das habilidades e os objetos de conhecimento priorizados e a proposição dos conteúdos e objetivos de aprendizagem deve levar em conta diversos critérios, tais quais identificar as habilidades que são mais significativas para o componente, contemplando, lógico, as competências específicas e as habilidades do componente da área de ciências humanas previstas na BNCC, a obrigatoriedade de temas contemporâneos transversais, visto que nós temos várias legislações que tornam obrigatória essa inclusão curricular de temas contemporâneos de modo transversal em diversas áreas de conhecimento, em diversos ciclos da educação básica. Isso não é algo específico de ciências humanas. Temas transversais, eles vão ser trabalhados em diversas áreas de conhecimento. E também no entendimento de que a exclusão de um tema obrigatório pode gerar questionamento, um questionamento justo, tanto das entidades da sociedade civil, como do Ministério Público. Nós temos como exemplos de temas transversais obrigatórios a educação ambiental, a história e cultura afro-brasileira e indígena, as relações intergeracionais, os direitos humanos e o combate ao bullying. Também temos que pensar, ao incluir no escopo sequência de determinada habilidade, quais são as demandas sociais contemporâneas. A definição do escopo deve levar em consideração demandas sociais legítimas pela abordagem de temas contemporâneos que, embora não sejam obrigatórios por lei, são relevantes e esperados em nosso contexto histórico e político. Também referenciamos a autores referenciais teóricos que são instituídos como autoridades, instituídos pelo reconhecimento científico. Então, nós temos que levar em consideração fatores objetivos, tais como a formação docente, a ocorrência de questões em avaliações institucionais e também em vestibulares, né? Porque os educadores e os estudantes da rede têm uma demanda legal e legitimada do estudo de conteúdos que serão avaliados. Hoje nós temos 3 universidades públicas, a USP, a Unesp e a Unicamp, que a partir de 2026 incluirão os componentes de filosofia e sociologia na matriz de referência, na matriz de avaliação para o vestibular. E nos questionando, né, como utilizar de forma qualificada esse escopo e essa sequência na preparação de uma boa aula, é pertinente apresentar a situação de adequação que foi ocorrendo por uma demanda de vocês, professores, quanto à disponibilização desses materiais digitais. Hoje, os materiais digitais cobrem 70% da carga horária do componente. No caso de sociologia, utilizando como exemplo sociologia, para as 20 aulas previstas por bimestre, são oferecidos 14 materiais digitais, para que o docente possa ter essa flexibilização e se deter em pontos que vocês julgarem mais relevantes, havendo uma necessidade de aprofundamento ou complementação das propostas de aula, de acordo com as condições objetivas de sala de aula, do seu contexto de trabalho. O
escopo sequência, ele é formatado pensando na progressão taxonômica ao longo das aulas. Daí eu falo um pouquinho da taxonomia de Bloom, porque é aquilo que a gente se reporta, que na educação o conceito de taxonomia é um conceito que envolve o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades de forma progressiva, de acordo com os domínios de conhecimento e de aprendizagem apresentados pelos alunos. Classificando os domínios de aprendizagem, sempre com base em habilidades e processos envolvidos nas atividades educacionais, pensando nos diferentes níveis de cognição, como pensamento, aprendizagem, compreensão, permite aos educadores orientar o desenvolvimento de avaliações, currículos e métodos de ensino, assim como contribui para a consolidação da aprendizagem, pois há o reconhecimento de que os alunos aprendem de formas diferentes. E em termos de apoio, pensando até que ao desenvolver essas habilidades que vão se apresentando de forma espiralada, aprofundada, a progressão taxonômica na educação, ela ajuda a definir metas, planos de aprendizagem, criar e revisitar ou revisar objetivos da aprendizagem, construir atividades de aprendizagem diferenciadas, vide metodologias ativas, proporcionar a possibilidade de alunos e professores refletirem sobre o desenvolvimento da aprendizagem, assim como promover a aprendizagem ativa. Dessa forma, quando nós trazemos essas metodologias mobilizadas, a gente encontra esse caráter ativo e dinâmico. Hoje nós temos como referencial para avaliar o impacto da aprendizagem os resultados da prova paulista e sua articulação com material digital. Então, o que nós nos propomos como PEC Desenvolvimento Curricular é orientar aos professores essa relação dialógica sendo construída sobre o desenvolvimento das habilidades, tendo como indicador os resultados da prova paulista, e promover a reflexão sobre possíveis estratégias para potencializar o uso dos materiais digitais a partir desses resultados. Hoje vocês têm acesso à prova paulista através do painel Escola Total, que podem ser acessados por disciplina, por série, são várias análises que são possíveis e a gente traz aqui um pouquinho o recorte daquilo que foi resultado da área de ciências humanas, envolvendo, então, englobando história, geografia, filosofia e sociologia, em termos de aprendizagem. Nós tivemos uma participação, aqui é perfil diretoria de ensino, tá, gente? Então, são todas as escolas, todas as séries, eu não selecionei ciclo, eu selecionei as 4 disciplinas, os 4 componentes, tá? Mas aqui é uma visão global. Depois, se eu quiser, eu consigo ter uma visão mais detalhada, mais específica, um recorte daquilo que eu quero ver, tá? Em termos de participação em ciências humanas, então envolvendo desde os anos iniciais, porque houve a participação, aplicação de prova de história e geografia para os alunos de 4º e 5º anos. Nós tivemos essa participação bastante qualificada de 95,2% dos alunos da nossa rede. A média de acerto na área de ciências humanas foi de 45,9%. Com relação à evolução comparativa à última prova realizada, o percentual foi de regressão de 10,8%. O que é muito interessante, né, quando a gente tem acesso a esse sistema, é pensar nas diversas possibilidades, perceber
perfis diferenciados, quais são os escritores que apresentam maior defasagem e também uma comparação direta que é viabilizada se tendo acesso ao material digital referencial e também ao item, a questão como que ela caiu na prova. Então, é uma temática bastante interessante que pode elucidar, nos trazer clareza daquilo que deve ser nosso foco de atuação, ter um plano de ação para superar determinadas fragilidades que são apresentadas. Então, dentre todas as informações da tabela, a que se relaciona mais diretamente à aprendizagem é o descritor, tá? A gente vai ter a porcentagem de acertos dentro desse conteúdo, a série envolvida, a disciplina, o conteúdo especificamente, qual é a aula, o referencial à aula do material digital, que envolve esse descritor, assim como o item, a questão, como que ela foi elaborada, como que ela foi aplicada. O descritor, ele nos traz informações muito importantes, porque quando ele versa sobre habilidades, a gente tem todo esse perfil construído, no qual a gente tem o verbo, né, como ele está caracterizado, qual é o verbo, então, a operação cognitiva que está envolvida nesse processo de aprendizagem, no exemplo aqui, caracterizar e comparar, quais são os conteúdos, objetos de conhecimento envolvidos, que são as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho e da vida social, em que contexto, quais são os modificadores em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. Então, só repetindo, a habilidade ele se constrói envolvendo operação cognitiva dentro de determinado conhecimento, dentro daquele conteúdo, dentro dos objetos de conhecimento, dentro de um determinado contexto. No outro exemplo, a gente tem o verbo ali, só ratificando, identificar, analisar e comparar, com um grau cognitivo que depende da sua complexidade, de grupo 1, 2 e 3, depende da complexidade, tendo conteúdo de diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, enfim, dentro de um contexto, modificadores que são determinados. Então, esse olhar sobre o descritor, a habilidade envolvida, ele é essencial, já que são esses descritores que vão nos trazer essas declarações específicas da forma mais detalhada possível, que nos diz o que os alunos devem saber e são capazes de fazer, permitindo a mensuração por meio de aspectos que podem ser observados. E hoje nossa demanda é pensando na ação formativa. Que sugestão que eu posso trazer de estratégias possíveis para potencializar esse trabalho com material digital, pensando em desenvolver essas defasagens verificadas? Hoje nós temos vários desafios em sala de aula, são vários, nós temos temas amplos, mas que eles necessitam de conceitos essenciais, nós temos que pensar em trabalhar diversos aspectos sobre o mesmo assunto dentro das aulas, construir certo embasamento através das fontes, mas sem ser exaustivo, visando os objetivos de esse olhar criterioso, estudioso, percebendo que as habilidades esperadas elas estão relacionadas ao nível cognitivo dos estudantes. Estudar o escopo profundamente, estudar os cadernos, pode nos ajudar a identificar pontos essenciais da aula que contribuem para o desenvolvimento das problemáticas. E sempre essa conexão entre os materiais sendo privilegiada. Os materiais eles devem ser utilizados em conjunto. O desenvolvimento dos conteúdos e conceitos centrais da aula estão no material digital. O material impresso é composto por um resumo da aula e das atividades que exigem registro. O material impresso é um complemento do digital. Sozinho ele não dá conta de todo o conteúdo e o desenvolvimento da aula. Eu fiz essa breve apresentação do que abrange, né? Qual a amplitude do escopo sequência,
e essa sua correlação com o material digital e esse impacto que a gente pode verificar no indicador, que é a prova paulista, e retorno à questão que foi feita alguns segundos atrás. Poderia então me dar sugestões de estratégias possíveis para potencializar o trabalho com material digital, pensando em desenvolver essas defasagens verificadas? Passo a palavra para o Marcelo agora, que vai dar uma referência sobre o trabalho com o material digital em prol de superar essas defasagens apresentadas na prova paulista. Muito obrigada e um grande abraço a todos. Bem-vinda, bem-vinde, bem-vindos. É professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mojimirim, Núcleo Pedagógico, professor especialista de currículo, atendendo as disciplinas de filosofia e sociologia. Nesse momento, como já bem disse minha irmã, Giovana Souza, minha referência, muito bem pensado, explanado, essa formação de ciências humanas voltado ao atendimento dos professores especialistas de currículo para desenvolvimento curricular, mas bem como também qualidade de aula, pensando as ciências humanas. Muito bem disse há pouco a Giovana, que nomenclaturou na legislação, na importância da lei que confere a nomenclatura às nossas proposições de trabalho e o relacionamento que temos em relação ao veículo maior que tem das nossas atividades, dos nossos ofícios, em relação ao direito de aprender. Então, nessa forma aqui, eu, professor Marcelo Ferreira, vou recuperar um pouco de uma historicidade do currículo de início, mais à frente, voltar especificamente para a abordagem do currículo de ciências humanas, utilizando, sim, os objetivos da atual secretaria, uma secretaria técnica que privilegia a relação de dados, no referencial da aprendizagem maior que é o nosso aluno pelo direito de aprender. E assim, olhando para o escopo sequência, que descende da análise do currículo, observar como esses modulares acompanham no tempo e no espaço a formação em relação aos materiais pedagógicos que possuímos. Hoje temos, para História e Geografia, possuímos um material de extensão, material físico, mas todos nós, das ciências humanas, possuímos um material digital. E assim, com base nessa estratégia, utilizar pelo plano de aula e o seu planejamento de aula no veículo que vai no tempo e no espaço configurar, o papel da aprendizagem significativa das nossas aulas para o bimestre, nas expectativas das avaliações externas e também das avaliações internas. Então, quero aqui começar pensando que quando da existência do currículo de ciências humanas, recuperar aqui que esse currículo foi instrumentado para suas competências específicas, tanto para as humanidades, a comunicabilidade com a BNCC, a respeitabilidade da legislação maior da educação e tudo aquilo que o Estado de São Paulo confeccionou no seu trânsito para o seu currículo. E temos também essa consonância para as disciplinas que fazem parte das nossas ciências humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Em tratando dessa observação, se no começo nós tínhamos lá, eu gosto de denominar, o livro das ciências humanas, que era um livro capa preta, o timbre do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação. Ali nesse livro ele continha ali as estratégias e os eixos de cada bimestre e a expectativa de tratamento do tema conteúdo para cada competência e habilidade de acordo com o seu veículo no tempo. Então tínhamos assim a segurança de estar observando como que andavam as nossas aulas de acordo com o tempo e espaço. Por nossa reivindicação, recepcionamos sim, 2009 e 2010, o caderno do professor, aonde permitiu um trânsito maior de cada tema e conteúdo na veiculação da aula e no trânsito do bimestre. Por assim dizer, por um clamor das nossas expectativas, também nós reclamamos o livro Caderno do Aluno, e assim ocorreu e foi feito. Por assim dizer,
esse processo formativo, esse percurso natural, não pôde em nenhum momento ser reduzido no caderno do aluno. Mas precisamos chamar a atenção de que o currículo é maior e o veículo de atitude para suas competências e habilidades no tempo e no espaço reivindicavam a formação de acordo do bimestre. Então, olhando para esse currículo de formação espiralada, ou seja, que merece o seu aprofundamento, que tem a sua expectativa progressiva do conhecimento, há um processo dialógico entre o conhecimento que é de princípio, de início, o que há na previsão desse conhecimento, para o seu aprofundamento, ou seja, o desenvolvimento de habilidades contemplado numa situação muito espontânea de aquisição de conhecimento mediante o processo dialógico. Por assim dizer, a nossa expectativa e a preocupação naquele momento, eu estou falando da década passada, nós estávamos, sim, preocupados na abordagem de não muita repetição, da abordagem de contextualização credenciada no tempo e no espaço. Então, eu gosto de dar esse segmento para que nós, nas ciências humanas, possamos agora entender do presente e futuro e compreender que a proposta pedagógica, os seus componentes curriculares 2025, evidenciam o cortejamento de que é necessário promover uma formação intelectual do estudante cidadão, como assim o era desde a sua formação do currículo paulista, e assim agora com maior preocupação que esse cidadão crítico tenha consciência e identidade, possa estabelecer o seu pertencimento, né? O que fala Edgar Morin todo e sempre, né? O nosso filósofo francês, ou seja, o antropoético que estamos fazendo aqui enquanto humanidade e os princípios pelo qual nós nos vamos transitar para esse processo, né? Ou seja, precisamos cuidar da Pachamama, né? Dessa Gaia, né? De toda essa condição de que estamos num espaço e habitamos um espaço e precisamos ser dialógicos com ele, porque precisamos viver e sobreviver. Então, identificar a continuidade de comunidade é pensar nessa identidade planetária, como diz muito bem a nossa reverência a Edgar Morin. Então, o desenvolvimento, né, desses componentes curriculares voltado para esses contextos históricos, para esses contextos filosóficos, sociológicos, geográficos, que estão num processo de refletir as estruturas sociais, políticas, culturais e econômicas nesse mundo de redor, nesse mundo do contemporâneo. E aí sim, abordar a questão do sujeito, abordar a questão do objeto, a contribuição significativa que temos para essas condições do contemporâneo, para ofertar para todos aqueles que nos pertencem, aos mais novos, aos da melhor idade, esse diálogo propositivo em relação a observar que o estudo das humanidades nos pertence todo e sempre, a olhar para essa complexidade da atualidade e se sentir, e se permanecer na condição da dignidade humana, da empatia, do respeito à diversidade, do pan, do pluri, e muito mais, de uma forma, como dizia agora há pouco, o antropoético, né? O ser quanto raça, mas também o entendimento e compreensão do seu princípio, e a sua responsabilidade na participação do tempo presente, ou seja, a construção de uma sociedade inclusiva e democrática. Então, como estratégia, como veículo principal e de princípio, estabelecer a formação das humanidades, das ciências humanas, para o seu desenvolvimento curricular sobre esses princípios e sobre as suas bases. Até aí, muito manso, muito tranquilo, a gente entende essas situações que nos orientam. Para compreender como nós nos relacionamos com um todo, aonde a gestão pedagógica ela tem um diálogo em cada uma das suas proposições e das suas irmandades que se relacionam com o todo para perguntar para onde vai a escola, para onde vai a educação e qual o projeto que nós temos de educação para a nossa escola, eu estou dizendo, para a nossa unidade escolar. E aí se perguntar que os indicadores dizem respeito a essas respostas. A abordagem para saber das avaliações externas, né? No caso, SAEB, SARESP, a prova paulista que veio
para nos assessorar de um processo de princípio, de início, para todos os bimestres, configurar aqui aquilo que de melhor podemos fazer com o Prova Paulista Seriado. Os nossos alunos vão para as universidades, no convênio estabelecido, onde vão ingressando ou vão competindo ou vão se estabelecendo num processo de seleção, sobretudo com soberania, porque assim estamos tratando o ciclo básico da educação com essa premiação de eleger os nossos, como desde ontem, por amanhã e sempre, para o ciclo da graduação, para a oportunidade do mercado de trabalho edificante, na sabedoria, na inteligência. Então, olhar essa complexidade da gestão pedagógica na proposta em que os instrumentos de indicadores de qualidade são balizadores de análises daquelas situações que eu venho falando aqui, confeccionando aqui, em relação às avaliações externas, como também a decorrência da nossa avaliação interna, a decorrência do nosso fluxo, da assiduidade, da frequência dos nossos alunos, e contar, sim, com uma articulação da escola-comunidade. Contar muito mais de uma escola que privilegie e possa entender e compreender que o ambiente de aprendizagem faz bem a um coletivo de ações que descende do currículo, que vai ao encontro da gestão escolar, que permite à escola ser e estar num processo de formação, como é esse espaço dialógico que trazemos aqui aos professores, aos docentes, a heroínas e heróis do tempo contemporâneo, que estamos militando nas ciências humanas e trabalhando as humanidades, na nossa vivência da busca pelas nossas aulas e do nosso encontro da luta para a continuidade de fazer aquilo que escolhemos como a condição maior das nossas vidas, que é o gosto e o saber pelo gosto, para poder desaguar naquilo que o filósofo sabe, o amor ao saber. Então, olhando para esse movimento que gestão pedagógica, gestão escolar, observar esses relacionamentos é, sim, olhar para balizadores que dizem que o currículo como o estado central, né, o dínamo desse processo. Olhar para os indicadores, avaliações externas e internas. Olhar para a sua proposta pedagógica e perguntar esse ambiente de aprendizagem e perguntar e cortejar os instrumentos pelos quais nós estamos referendando essas possibilidades. É isso que eu estou atestando aqui, que é fundante para, de início, iniciarmos aqui um processo de diálogo, um processo de saber pensando. Eu aqui me coloco também como um docente do aprender a aprender, para justamente nos corrigindo num processo de se pensar aquilo que estamos fazendo dos nossos ofícios. Então, observar e se indagar, né? Qual é a nossa escola, né? Quais são esses indicadores? Olhar para a régua do SAEB, emprestar a qualificadora dos resultados dos simulados em língua portuguesa e identificar e perceber as habilidades relacionadas à compreensão, à visualização dos textos, a indicação das informações precisas nesses textos, emprestar desses instrumentos, que são as avaliações externas, aquilo que possamos possibilitar condição necessária para a evolução das nossas aulas. Então, olhar para os indicadores externos é também procurar espelho, para que nós possamos fazer, né, o destravamento do enunciado, o destravamento da questão, para que nosso aluno chegue para ler e contemplar aquilo que se pede de acordo com o excerto, com o texto, com o imagético que está na prova e saber se colocar precisamente na possibilidade do acerto, na possibilidade de fazer aquela oportunidade a sua melhor oportunidade, de se fazer o racional, o lógico. E aí sim, depende de estratégias para estabelecer essa veiculação. Então, eu estou aqui, sim, chamando o foco para a atividade escolar da aprendizagem, onde promover conhecimentos é o principal veículo dessa abordagem, nessa estrada, aonde levamos, sim, a cada instante, a cada movimento, o desenvolvimento de competências e habilidades, aonde os alunos enfrentam situações de fragilidades, incertezas, inseguranças e problemas do mundo real, né? Não podemos não deixar de transitar nessas condições. Lembrava agora há pouco Edgar Morin, os 7 saberes
necessários para a educação do futuro, o enfrentamento de incertezas, inseguranças e instabilidades nos geram a oportunidade de ofertar um novo amanhecer, a nova oportunidade e ofertar, sim, a reflexão crítica, na atitude crítica. Então, olhar para essas condicionantes e perceber que a nossa proposta pedagógica, hoje estabelecida pela SEDUC, COPED, EFAP e DAVED, são instrumentos pelo qual a Secretaria nos oportuniza a formação para melhor nos estabelecermos e nos situarmos como um processo dialógico e formativo. Então, esse espaço que eu falava, que a Giovana trouxe agora há pouco a abordagem, né? Se existimos e temos o currículo como grande veículo das temáticas e dos conteúdos, das habilidades, para nos servir de orientação, e o escopo sequência, aquele fundamento que, na medida do tempo, eu vou fazendo a abordagem e, melhor ainda, olhar para esse escopo sequência como a base do que é relacionado no material digital, do que é trabalho continuado no material digital e material físico, o material de extensão, para poder perceber como que o planejamento da aula está para processos de escolha e, sim, naquilo que a Secretaria vem evidenciando na palavra essencialização, para verificar e perceber que precisamos transitar entre os tempos. Muitas das nossas proposições, estamos na aula 4 do bimestre, vamos nos servir da aula 20, de algum conteúdo, e sim fazer as operações para racionalizar e melhor transitar com o conhecimento de acordo com o processo. Entendo que a tarefa nada fácil, mas o nosso domínio de conteúdo é nessa minha consignação de conceitos aqui que quero ir buscar esse encontro, porque eu só posso acreditar na nossa inteligência, essa oportunidade de fazer essa gestão do tempo, essa gestão de pensar o espaço da aula, como muitas das vezes a coisa que chegamos para todos os dias e planejado e alicerçado e muitas das vezes não se desenvolve. É preciso que na nova aula eu possa me rearticular e conseguir dar fluidez para aquilo que fiquei impedido, embarreirado na aula passada. Temos que trabalhar com as contingências e é por isso que devemos contar, todos humanos, sou professor do eu já sei para o eu não ser, para o infinito. Contar com a oportunidade de engajamento dos nossos alunos, aqueles que estão lá pelos quais se realiza o nosso ofício. E aí sim, promover, e muitas das vezes, o encontro das interdisciplinariedades, essa interdisciplinariedade pelo qual nós conversamos com outras disciplinas do nosso campo e verificamos que há trânsitos formativos, que operações que podemos qualificar e se utilizar o casamento delas para transitar nos nossos temas e conteúdos. Cabe até uma metodologia diversificada, o seminário, a abordagem da construção textual, a abordagem de videoaulas, a devolutiva através do imagético, da utilidade do audiovisual. Enfim, nós vamos transitando nessas metodologias alternativas para nos facilitar a essência do nosso labor, a essência do nosso ofício. Então, entender que a prática de potencializar essa experiência formativa, ela é constante e é uma experienciação do eu, do individual, mas que também troca no coletivo. E é por isso que muitas das vezes, como qualidade de aula, agora assistindo aos nossos coordenadores, aos nossos gestores escolares e, por excelência, em algumas oportunidades de ATPC, nós configuramos pensar a escola para poder levar, sim, com os mais novos, os indicadores, né? O mapa Saresp 2024, o lançamento do nosso objetivo meta, como foi qualificado no tempo e espaço e como estamos nessa série que estamos hoje. Estávamos no 9º ano, o ciclo fundamental, hoje somos primeiro. Né? Ou seja, observar esses processos, como que essas decorrências dos indicadores nos ofertam potencializar e agir de acordo com a eleição de competências e habilidades que estão, sim, nas carências, nas defasagens, naquilo que precisa ser, na recomposição, na recuperação contínua, o processo de diálogo
e de fazejamento dos nossos trabalhos. Então, olhar para o acompanhamento das nossas boas práticas, e aqui queremos trocar sim, né? Nós temos os nossos e-mails institucionais, o marcelo.ferreira@educacau.sp.gov.br. Estamos aqui para esse processo dialógico na Diretoria de Ensino, região de Mojimirim, estabelecidos para poder, sim, relacionar que a todo tempo, o tempo todo, estamos corrigindo os materiais, e é através do portal de atendimento que façamos as necessidades e, na nossa inteligência, ofertar uma melhor abordagem de acordo com esses princípios, e também ser convocados, ser movimentado pelas nossas unidades escolares, através da sua gestão pedagógica escolar, para dialogar com os nossos docentes, para fazer pensar aquelas estruturas que nos facilitam esse processo dialógico do aprender sempre, do aprender significativamente. Então, olhando esse processo de acompanhamento, né, para essa coisa do desenvolvimento curricular, que é a abordagem da aula, né, na sua interpretação, no seu questionamento, utilizar das humanidades, o que nós entendemos e compreendemos do presente e passado, para poder se situar do presente e futuro, um campo de constante discussão, debate e transformação, e cortejar e tratar que nada é estático. Então, ofertar essas possibilidades através de demasiadas fontes que possamos fazer no plano de aula e o seu planejamento. E aí volto e retomo também aquela abordagem de olhar o escopo sequência na relação imediata com o material digital e sim o material físico por sua extensão, para verificar esse eixo de construção para a facilidade do trânsito das aprendizagens que precisamos no bimestre. Porque, ora, vem a avaliação prova paulista, agora a segundo bimestre. Ora, vem o próximo simulado do SAEB. E assim, nesses entendimentos, desses indicadores, também possuímos as avaliações internas das nossas disciplinas, as avaliações bimestrais. E que vamos cortejar, sim, com a família, com a comunidade, com pais e responsáveis, essas expectativas da presença na sala de aula, da presença na escola e do rendimento escolar. Então, olhar para esse espaço formativo e saber que todos os nossos temas possuem uma obrigatoriedade. Giovana, sabiamente, já apontou em relação aos temas transversais, os temas de inclusão, os temas que estão na legislação maior, que nos permite direitos humanos, combate a bullying, relações intergeracionais, cultura afro-brasileira e indígena, ou seja, educação ambiental, olhar para essas situações, olhar para as situações de aprendizagem na respeitabilidade maior e para ciências e tecnologias, ciências humanas, perdão, e sociais aplicadas, olhar para o ensino médio, a consonância com a BNCC, é esse veículo que o escopo nos trouxe para poder saber que dentro daquelas 32 habilidades, 6 habilidades específicas, nós estamos na abordagem do currículo paulista. E sim, olhar para aquilo que está evidenciado nas demandas sociais do contemporâneo. É o ponto de princípio, muitas das vezes, da aula, do tema do mês. E nisso espelhar cada tema e conteúdo no veículo que possamos transitar e não fechar a questão. Não ser dogmático, mas permitir, sim, o espaço da inteligência, o espaço democrático de aprendizagem, o espaço de audição, de fala e de respeitabilidade. Então, quando nós estamos tratando o cortejamento dessa oficina de sabedoria que são as nossas aulas, nós queremos dizer que trabalhando habilidades centrais, que elas estão no escopo sequência, permite o fazejamento das aulas de acordo com o material didático e, fim, o material físico por sua extensão, quando as disciplinas de História e Geografia os têm. Dentro desse movimento, olhar, sim, para os temas norteadores e saber que essas abordagens, a cada bimestre, ela vai ter um privilégio. Então, por assim dizer, filosofia, para o segundo bimestre, abordará 3 sequências didáticas, onde a cada aula compõe uma sequência, uma função que se desempenha, mas também que se relaciona com o todo.
Olhar também para que, exemplo, sociologia, né, para segundo bimestre, vai utilizar 3 a 5 aulas com os mesmos blocos de referenciais para justamente ofertar um trânsito e veículo nas aulas naquilo que é proposta, que a secretaria evidenciou no que é essencial. E assim, trabalhar, sim, o uso e utilidade do escopo sequência, olhando para aquelas habilidades, esse processo dialógico que as habilidades estão evidenciadas e os temas na qual nós devemos ter a interpretação, mas ter o jogo necessário na feitura da aula para o objeto do conhecimento, para o seu conteúdo e para o objetivo da aula nesse planejamento. Então, olhar para esses instrumentos como uma forma, em princípio, das mais interessantes, é praticar o que a Secretaria nos trouxe mês passado em São Paulo, na EFAP, numa formação de desenvolvimento curricular, mês de março, final de março, nós tivemos lá, sim, um referencial na taxonomia de Bloom, ou seja, o objeto que vamos construindo de patamar em patamar, né? Daquilo que está no relembrar, rememorar, no reconhecimento, para a compreensão, para o próximo patamar. Na aplicabilidade e veiculação desses conhecimentos, degrau acima. E assim, os desdobramentos e as vinculações das partes na análise. Próximo degrau, o da avaliação, onde eu começo a julgar as informações, produzir conexões dessas ideias. E, por fim, o ato criativo, onde eu passo a compor o todo no novo, ou o olhar para o contextual. Então, olhar para essa relação de que se encontra um processo conceitual que a Secretaria está se utilizando para essa relação de olhar para o currículo através do escopo sequência e dos materiais didáticos, que são materiais pedagógicos, o didático digital e o físico se utiliza para essa condição. E aqui, sobretudo, aquelas advertências que vamos fazer todo e sempre, para justamente nos proteger e nos auxiliar das situações do cotidiano, né? Ou seja, eu privilegiar apenas um material, né? Nós estamos dizendo aqui que não há supressão, há sempre valor agregado, há sempre conjugação de valores. Olhar sim, né? O privilégio que temos, currículo, escopo sequência, material digital, material físico. Olhar também para a expectativa que temos os livros, né, didáticos que nos facilitam e muito e sempre o processo de pesquisação, o processo de coleta de dados, o processo de facilitação dos textos. Ou seja, esse movimento pelo qual está no recurso humano, no inteligível. E é por isso que eu disse aqui que o nosso mandamento maior para essa condição é a inteligência de nós, docentes, heróis e heroínas do contemporâneo, que estamos nesse ofício. Ou seja, evitar a todo e sempre, né, a cópia do slide que está sendo exibido do material digital, a cópia pela cópia. Precisamos uma conceituação de contexto? Sim, uma conceituação de um contexto e a significação de um conceito. Mas vamos vincular essas condicionantes para oferecer, sim, nos nossos registros, a efetiva tradução daquele ofício. Porque, muito bem, no senso comum, muitas das vezes os reclamos nos chegam que os nossos alunos estão indo para assistência de televisores na sala de aula, coisa que nós sabemos que não é, mas utilizamos sim de alguns conceitos. Não podemos ter somente a individualização dos materiais. É essa advertência que estamos tratando aqui. Na situação de que evidenciar a aula prática e cortejar um resultado avaliativo, é sempre importante essa parceria, porque diz respeito à atividade que o nosso aluno faz, que diz respeito à busca, ao instigamento, à investigação daquele conteúdo, tema, e que traz uma devolutiva. Da mesma forma que quando se aplica a avaliação, se aplica o processo avaliativo, a devolutiva é mais que necessária como forma de respeito, mas, sobretudo, pela legislação maior que está no direito de aprender. Então, não façamos do conteúdo, do tema, um processo de pinceladas, um processo de
condicionamento de passagem de telas ou condicionamento de leituras muito rápidas, possamos, através desse plano de ação no tempo, possamos, através do plano de aula, observar as vinculações que temos que fazer e que são necessárias no essencial e ofertar ao nosso aluno o processo de agregar valor naquela inteligência. Mas não jamais existia a palavra supressão, né? A palavra corriqueira, né, do trânsito dos materiais digitais, como por exemplo. Precisamos sim, o plano ele é o veículo. E muitas das vezes olhar para essas contingências. Muitas das vezes aquilo que não conseguimos fazer numa oportunidade, a tradução de outra, ou seja, o relacionamento de uma nova aula, a reinserção de alguns dados para corrigir as rotas que são necessárias no tempo para atingir os nossos objetivos. Por isso que o ato do planejamento das nossas aulas é um ato de estudo intelectual, é um ato importante para diálogo com a gestão pedagógica, para nos ofertar o trânsito do tempo na dosimetria do bimestre, conseguir nos premiar com consignação dos conceitos que estão nas habilidades e nas competências. Então, olhando para essa forma de interatividade, né, da parte diversificada que podemos utilizar em relação às atividades planejadas, vamos assim entender naquilo que possamos realizar de melhor estratégia, naquilo que possamos se situar como um processo de formação, um processo dialógico e conexões de materiais. É para esses instrumentos que muitas das vezes podemos criar os nossos checklists para o plano de aula, para o plano de ação do tempo, para o planejamento das aulas. E olhar assim, como que vamos dar tratamento para conexões de aula? Próximo checklist. Como que vamos progredir de acordo com os objetos e temas e conteúdos? Como que as habilidades fazem o seu diálogo? Como mobilizar metodologias para atingir o envolvimento de todos nós alunos? A educação estática não nos oferta o processo de aquisição dialógico, de debate, de inserção do pensamento, né? Evitar o mecanicismo e sim promover a inteligência naquilo que é fantástico, no instigante, no novo e perceber como isso pode ser daquela forma que nós gostamos, porque nos tornamos professores pelo encantamento das aulas que tivemos dos nossos professores no presente e passado. E aí sim, e por que não pensar os possíveis desafios de acordo a cada etapa, a cada condicionante que eu estou tratando ali, debater e pensar quais os recursos que vou ter em relação às contingências, em relação a alguns temas que são mais desafiadores. Então, eu faço aqui, nessa breve videoaula, nessa breve comunicação, a nossa parte de dizer que somos juntos, estamos conectados por um processo formativo e que nesse movimento ainda estamos nesse processo dialógico, uma videoaula, promovendo o encontro e a conexão, para lutar pelas nossas aulas, para que possam os atendimentos do nosso merecimento conseguir ampliar a nossa condição de merecimento. Olhar para os indicadores, ou seja, é muito preocupante olhar para a última prova Saresp e verificar uma regressão das ciências humanas em relação àquilo que tínhamos o privilégio de que ciências humanas havia sim um cortejamento de melhores oportunidades de rendimento escolar. Olhar sim para uma avaliação externa, como também o SAEB, e dialogar e procurar um processo de entendimento que está no cortejamento do que a língua portuguesa obteve, quando fala de vinculação, análise de textos, observação e de relação de contextos dos textos, ou seja, emprestar dessas avaliações aqueles vinculantes que vão fazer com que, na nossa individualização, olhar para a nossa disciplina e procurar os melhoramentos dos contextos de reabordagem, recomposição e a recuperação contínua. Eu me encontro aqui, professor Marcelo Ferreira, Diretoria de Ensino Região de Mogi-Mirim, Núcleo Pedagógico, estamos sempre prontos a esse processo de pensar juntos, de fazer juntos. Muito obrigado às nossas vidas, muito obrigado a essa existência que nos permite esse espaço dialógico.
Um grande beijo, sucesso, até lá. Um grande abraço.